Vamos começar já falando do esforço do governo para tapar o buraco, que é o déficit de 250 bilhões de reais. Quem vai pagar esta conta? É a minha pergunta. Muito bem, antes de ler a notícia, tá muito fácil, aquela reunião do presidente Lula com os líderes dos partidos, com a estátua colocando a mão na cintura e olhando com censura, porque eu quero saber o seguinte: a Confederação Nacional dos Municípios convocou uma manifestação para a semana que vem em Brasília, depois de o governo não incluir o corte de 12% na alíquota das prefeituras do INSS, nessa medida provisória aí da desoneração. Não incluiu. O presidente Lula decidiu manter a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia, depois de revogar os trechos que retomavam a tributação. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticou o governo federal. Criticou por manter em 20% a contribuição previdenciária sobre a folha dos municípios de até 142 mil habitantes. Sempre sobra para os municípios menores. Vamos ouvir o que Pacheco disse. A perspectiva é que a desoneração fosse objeto de projeto de lei. E não está descartada também essa hipótese. Eu não vou dizer que está consumado, consolidado uma quebra de acordo. Absolutamente. Nós continuamos a discutir e vamos ter um bom termo nisso na base do diálogo. É a opção que nós fizemos em relação a isso. Está dando certo até aqui. Nós temos o prazo da noventena que nos deu certa tranquilidade para isso. E agora é a gente exaurir essa questão em relação aos municípios. E aí as contribuições da alteração do programa, que seja por projeto de lei, nós vamos ter toda a colaboração aqui e vai ser muito bem-vinda a discussão. Mas por medida provisória não é possível porque ela já tem efeito imediato e seria inusitado pensar que uma medida provisória possa desconstituir aquilo que o Congresso Nacional fez muito recentemente. Daniel José, o governo federal, com uma só medida, afronta o Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional já pediu que ele quer elaborar um projeto de lei para tratar do tema da desoneração da folha, da reoneração da folha. Cabe ao Congresso. Medida provisória é ato do rei. É alguém que não quer discutir democraticamente com o Congresso e manda goela abaixo uma medida provisória. Em segundo lugar, além de afrontar o Congresso, discrimina os municípios. De que maneira essa posição do governo federal prejudica? Eu diria que são municípios até 142 mil habitantes, 95% dos municípios do país. Olha, Capês, boa tarde aos colegas da mesa, boa tarde também, Fernando Capês, toda a audiência aqui da Jovem Pan News. Seguinte, tem dois aspectos importantes para a gente avaliar o que está acontecendo em Brasília, um aspecto político e um aspecto técnico. No aspecto político, de fato, o PT, o governo Lula, está fazendo aquilo que ele sempre fez no Lula 1, Lula 2, que é lidar com o Congresso de uma forma impositiva através de medida provisória, que, como você bem disse, é um ato do rei, é uma medida que, de certa forma, atropela os trabalhos legislativos da Câmara e do Senado. Ele mexeu também, o Lula mexeu de uma forma também muito incisiva em um ponto que é muito caro para o Pacheco, porque ele é senador por Minas Gerais. Minas Gerais é um estado com 853 municípios, boa parte deles de escala muito pequena e que vai atingir de uma forma desproporcional e muito forte Minas Gerais. A gente sabe que todos os estados do Brasil têm municípios pequenos, mas Minas Gerais é o que tem proporcionalmente mais municípios pequenos. Mas atinge como? Atinge de uma forma financeira muito clara, porque o que o Congresso trabalhou no passado foi justamente para desonerar a folha dos funcionários de INSS dos funcionários públicos municipais. Então, as prefeituras elas têm que recolher, né, esse imposto, e que a partir do momento em que o Congresso avança numa direção diferente, esse recolhimento de 12% passa a não existir mais. Então, isso é uma enorme vantagem para os municípios menores e que muitos deles têm orçamentos muito estreitos, muito engessados e pequenos, e poderia ser um alívio para eles, né? Agora, o debate técnico por trás do que está acontecendo vai muito além, passa pelo tema de uma reforma tributária ampla. Porque no Brasil é o seguinte, a gente sabe que a nossa carga tributária é super alta, a gente paga muito imposto em relação a outros países comparáveis, a gente tem uma máquina pública muito pesada no Brasil em relação a outros países, como México, Argentina e por aí vai.
E, no final de contas, a gente tem um emaranhado de regras que criam relações diferentes e distorções na economia e nos diversos setores. Então, o que acontece no Brasil é o seguinte: se tem um problema em algum setor, está pagando muito imposto e está sofrendo por conta disso, você diminui daquele setor, mas não do outro, diminui de uma empresa, mas não da outra. Então, você cria uma série de distorções na economia que acaba prejudicando toda a eficiência da economia como um todo. E é por isso que eu sempre falo que a esquerda tem no discurso a defesa da redução da pobreza, mas na prática a destruição da economia e, consequentemente, o aumento da pobreza. Esse tema é um tema que deveria ser discutido dentro de uma reforma tributária. Deve ser um tema discutido de uma forma estrutural, né? É claro, se tem a oportunidade de desonerar setores e diminuir a cobrança de impostos em alguns deles, excelente. Se tem a oportunidade de diminuir a cobrança de impostos para funcionários públicos municipais, excelente. Mas, nessa maneira de atuar politicamente, o Lula está atropelando o Congresso e está criando uma briga com um dos maiores aliados no Congresso, que é o presidente do Senado, o Pacheco. Muito bem. Rafael Macris, na verdade, a medida tomada pelo governo federal está fazendo com que os municípios, em vez de pagarem 8% da alíquota, paguem 20% da alíquota do INSS. Ou seja, o governo está enfiando uma pá no caixa dos municípios. Agora, os municípios, principalmente os municípios menores, são os que mais sofrem com a crise econômica, com a gastança, com o déficit fiscal. Ou seja, você está falando de tentar amenizar o impacto fiscal de 20 bilhões de reais, mas por que são os municípios que têm que pagar essa conta? Macris, olha só esta imagem de uma reunião do Arthur Lira, dos líderes de todos os partidos do Centrão, e a estátua ali olhando com a mão na cintura. Falou, bonito, hein? Ali, estão fazendo um acordo, não tem uma pessoa chorando, estão todos sorrindo. E ali o que acontece? Vai pagar as emendas parlamentares, muito mais do que 20 bilhões. Eu não sou contra a emenda parlamentar, mas 60 bi é uma extorsão. Isso não é uma negociação. Olha, tenta focar uma imagem, eu quero ver se tem alguém triste aí. Por favor. Triste estão os prefeitos de 95% dos municípios. Triste estão os prefeitos de mais de 5 mil municípios em nosso país. E a estátua lá, olha lá, ó. Bonito, hein, senhores? Rafael Macris, que loucura essa. Em primeiro lugar, essa tentativa do governo, pode voltar conosco aqui, essa tentativa de reonerar a folha de pagamento. Estão querendo, então, em primeiro lugar, punir o setor da construção civil. Você quer combater o desemprego e atrapalhar o desenvolvimento da construção civil? Call center, que é o primeiro emprego de todo jovem. Setor de calçados e vestuário, que sofre uma concorrência atroz. Setor indústria têxtil, concorrência da China, Sudeste Asiático. Nós vamos estimular a empresa como? Gastança de dinheiro público. Gastança de dinheiro com emenda parlamentar. 16 bilhões para a Lei Rouanet tem. Mas para punir os municípios, aí ninguém discute. Rafael Macris, desculpe, que me desculpe o Boris Casoy, mas isso é uma vergonha. Capês, boa tarde a você, boa tarde aos amigos aqui, a quem nos acompanha também pela televisão, pelo rádio. Dá uma olhada nessa foto aí, Capês, nessa imagem. Como você disse, não tem uma pessoa aí com cara de triste. Você acha que essas pessoas aí, elas vão trabalhar para aumentar o poder delas, para aumentar o poder lá de Brasília, ou para dar mais liberdade, para deixar os municípios em ordem? É claro que eles só pensam em aumentar o poder. E mais dinheiro para o governo federal é mais poder para quem está lá em Brasília. Hoje, Capês, para você ter uma ideia da arrecadação total do país, ou seja, de tudo que é arrecadado em impostos, 50% vai para Brasília. 35% desses recursos é dividido entre os estados e apenas 15% vai para os municípios. Ou seja, Brasília, pelo que eu estou entendendo, o governo federal está achando que isso é pouco. Precisa de mais dinheiro e mais poder. Essa medida de aumentar em 12% o custo com relação à alíquota
do INSS para as prefeituras representa bilhões e bilhões de reais a mais no cofre do governo federal. Mais concentração de arrecadação significa mais concentração de poder. E daí você começa a analisar outros países aí, mundo afora, Estados Unidos, países da Europa, por exemplo, a lógica é totalmente inversa. E daí eu te pergunto, a maioria da população brasileira vive lá em Brasília ou vive nos pequenos municípios Brasil afora? Olha, Rafael Macris, você coloca muito bem. Eu queria, completando isso que você falou, ouvir aqui o nosso Diego Tavares. Diego, você sabe quanto que os municípios vão ter que pagar a mais? A mais. 11 bilhões de reais com essa conta. E o governo federal ainda não desistiu. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não deu... Olha, ele está lá também, está sorrindo ali atrás. O ministro Fernando Haddad, fazendo positivo, né? O ministro Fernando Haddad não desistiu ainda de voltar a reonerar os 17 setores empresariais. Eu não estou entendendo que governo que quer um desenvolvimento econômico como esse. Colocando os municípios de joelhos, arrecadando 11 bilhões de reais de quem não tem, para dar 16 bilhões para a Lei Rouanet, reonerar a folha de... Quando está gastando dinheiro a rodo, estourar o teto em 170 bilhões, para o Bolsa Família seriam suficientes 60 bilhões. Como você vê, então, essa tentativa do governo de fazer uma raspa no tacho? Ou seja, como todo governo de esquerda, eu não quero cortar meus gastos, principalmente no ano eleitoral, vou gastar bastante mesmo, vou jogar a culpa nos prefeitos, mas eu vou ter dinheiro à vontade, e dinheiro para fazer campanha é 5 bilhões para vereador fazer campanha municipal, 16 bilhões para a Lei Rouanet, 60 bilhões para deputado, eles têm que estar contentes mesmo. Agora, quem vai sofrer impacto é o munícipe, meu querido Diego Tavares. Sem dúvida, Capês. Primeiramente, uma boa tarde a você, boa tarde, Rafael, Rica, Daniel, boa tarde à nossa audiência que nos acompanha aqui no Linha de Frente. E realmente, esse teu tom de voz revoltado que você está aqui é justificado. Porque, de fato, o Rafael trouxe aqui uma analogia que eu acho muito interessante, que as pessoas não vivem, de fato, na União. A União Federal é até uma ficção jurídica. Nos estados também as pessoas não vivem, as pessoas vivem nas cidades. É nas cidades que as pessoas têm suas casas, seus empregos, suas empresas. É lá que deveria estar concentrada a maior parte do orçamento. É nas cidades que o gestor público, o prefeito, conhece as necessidades específicas ali de uma determinada região. Mas não, a cultura brasileira, nós somos uma federação aí às avessas, né? Nos inspiramos no modelo americano, mas trouxemos, acho que só o que tem de pior do modelo, não as coisas boas que tem, como, por exemplo, a descentralização das competências e também do orçamento. Então, deveríamos sim ter mais atenção para os municípios, principalmente os pequenos municípios, porque hoje, na prática, o prefeito que se elege esse ano nas pequenas cidades aí ao redor do Brasil, ele nada mais é do que um pedinte com um pires na mão que tem que estar em Brasília semana sim, semana não, pedindo por orçamento para as necessidades mais básicas das cidades. E tudo isso porque nós estamos aí numa busca, nosso governo federal está buscando a todo custo o déficit zero e não quer cortar na própria carne, quer repassar essa busca, o ônus dessa busca, para o colo da população, para o colo do setor produtivo. Porque se o governo tivesse, de fato temos assim uma onda mundial economicamente não tão boa assim, mas se o governo desse o exemplo, se mostrasse que estão sendo cortados benefícios da elite do funcionalismo público, se mostrasse que estão cortando aí esses diversos luxos que nós vemos muitas vezes membros do governo federal se valendo em viagens do exterior e ficando nos melhores hotéis, enfim, praticamente fazendo turismo com dinheiro público, se dessem o exemplo, mas não. Esfregam na nossa cara uma vida luxuosa e cobram que o setor produtivo, que o mais pobre, pague a conta com seus impostos. E 2 pontos, Capês, que eu acho interessante a gente pontuar aqui são o seguinte: os salários dos funcionários públicos federais são de 2 a 3 vezes maior para aqueles que atuam em cargos semelhantes frente aos funcionários municipais. Você pode sair analisando aí os salários dos funcionários municipais, é muito menor. É por isso que existe essa necessidade desse valor tão alto arrecadatório indo para Brasília. E um outro ponto interessante é observar a alegria dos líderes do Centrão naquela foto, uma análise que o Diego fez muito bem aqui. Hoje, a grande maioria dos municípios gasta mais de 50% de todo o seu orçamento só com folha de pagamento. É uma situação catastrófica, não tem praticamente R$1
para investir em obras de infraestrutura, para dar melhores condições para as pessoas que estão lá. E esses caras que estão aí, os líderes do Centrão, com mais emendas, se não me engano, nessa reunião aí, foram mais alguns bilhões de reais liberados em emendas. Não tinha ninguém triste, olha aí. Só a estátua que não gostou. Eles vão ter mais poder. Por quê? Porque os prefeitos precisam desses recursos das emendas parlamentares para poder fazer uma obra na cidade, para poder construir uma ponte, construir um hospital, mostrar serviço para a população. E dessa forma os prefeitos ficam mais amarrados nos deputados e quando chega a eleição desses deputados aí, os prefeitos eles acabam se sentindo na obrigação de ajudar por conta desses recursos. Se eu puder também fazer um complemento no argumento, que eu acho que é muito interessante para todo mundo que está assistindo a gente entender que, no final de contas, a dívida pública no Brasil ela é composta por federação, estados e municípios. O que o governo federal está fazendo nisso, o que o Lula está fazendo nisso, é basicamente tentando reduzir o déficit federal, que chegou a 250 bi no ano passado, colocando um déficit maior nos municípios. Então, no final de contas, não é uma medida que resolve em nada o problema, ele só mascara a irresponsabilidade fiscal que ele está fazendo. E um comentário também sobre a questão das emendas, que eu sou contra a existência de emendas, porque elas muitas vezes acabam sendo usadas, muitas vezes não, elas quase sempre são usadas como ferramenta eleitoral, é justamente que o volume de recursos passa a ser tão grande que os políticos praticamente não precisam mais conversar com o setor produtivo. Eles não precisam ter mais interações com o setor produtivo para entender quais são as reais necessidades das empresas. E isso é péssimo, porque no final de contas, o mundo da política, as decisões da política vão indo para um lado, enquanto que as necessidades do setor produtivo vão para outro. E isso prejudica o desenvolvimento da nossa economia e diminui a geração de empregos e amplia a pobreza, que é aquilo que o PT é mestre em fazer, né? Querido Ricamelo, vamos lá. O Brasil tem 5.570 municípios. 5.570. Municípios com mais de 150 mil habitantes, dos 5.570, são 120, 130 municípios. Então, o governo está punindo os pequenos municípios, ele está punindo 99% dos municípios do país, que em vez de poder pagar apenas 8% numa alíquota de contribuição do INSS, vai ter que pagar 20%. Primeira coisa. Então, segundo, ele está tentando reonerar a folha de pagamento, que hoje você está pagando apenas 1% sobre a receita bruta, as empresas. E vão pagar 20% sobre toda a folha salarial, que é um volume muito maior. Então, em primeiro lugar, com esse ponto que me atrapalha sempre, eu já pedi para pôr um esparadrapo aqui, é o seguinte, meu querido Rica, como fica essa situação? É uma discriminação inaceitável para os municípios, os pequenos municípios onde as pessoas lutam para sobreviver, onde o prefeito está desesperado porque batem na porta do prefeito reclamando. O Diego Tavares lembrou bem, e o saudoso André Franco Montoro dizia, foi um grande municipalista. As pessoas vivem nos municípios, não vivem no país, e nem nos estados ou no distrito, no caso do Distrito Federal, sim, mas nos municípios é que se vive. É na porta do prefeito que se bate. E você vai fazer ele pagar 20%, vai onerar em 20 bilhões esses municípios. Capês, boa tarde, Capês, boa tarde, pessoal da mesa e todo mundo que está em casa também. De fato, esses 20% de oneração aqui, essa reoneração de 8% para 20% impactam muitos municípios, é o que a gente está falando aqui, especialmente os pequenos municípios, onde uma boa parte da população vive e aonde muito da economia acontece. Mas eu sou radicalmente contra quando a gente tem duas medidas, dois pesos diferentes, duas medidas diferentes aqui. Então vamos lá. Alguns segmentos, como a gente já sabe, né, que são os 17 segmentos que iriam ser reonerados e não foram reonerados, foram protegidos pelo governo. Porque a gente entende que esses segmentos trazem mais emprego para a população, mais emprego para o país. Ao mesmo tempo, são segmentos que precisam desse auxílio. Mas as prefeituras pequenas também precisam do auxílio, que como a gente estava aqui comentando antes, o Marquinhos estava comentando antes, a grande parte dos tributos não vão para os municípios. E é onde a gente vive, é onde eu vivo, onde você vive. E é onde uma boa parte da população Mas será que eles vivem lá? Olha a foto. Esses caras não. Será que eles vivem lá ou vivem em outro planeta? Esses caras estão vivendo no planeta Brasília, que é para onde o dinheiro todo vai. Exato. Certo? Uma boa parte deles. Olha que tapete bonito lá, ó. E aí o que acontece? Uma bela arquitetura. Mas só que tem um probleminha, gente, tem um ponto importante aqui, um contraponto. Quando o governo reonera os municípios de 8% para 20%,
ele também, de uma certa maneira, coloca nos municípios uma responsabilidade maior em cima do maior custo que os municípios têm, que é a folha de pagamento. Então, se por um lado realmente penaliza e não deveria acontecer, por outro lado, os municípios também deveriam ter leis mais severas para que eles não gastem a grande maioria, a grande parte do orçamento que eles têm com pessoas. Então, vamos lá. O Brasil, o problema aqui não é só federal, o problema está em todas as esferas, porque os municípios gastam muito com o pessoal. Certo? Os estados gastam muito com o pessoal e o governo gasta muito com o pessoal. Como o governo tem mais poder do que os outros, ele está falando assim, quer saber? Uma parte da minha conta eu vou tentar pagar, não deixando você pagar menos a sua conta. Mas de qualquer maneira, mesmo a medida de desoneração, foi uma medida também que pode ter levado alguns municípios menores a gastarem mais. Poxa, agora eu estou gastando menos com a folha de pagamentos, posso contratar mais pessoas. Então, o prefeito lá na ponta também pode contratar mais gente. Também pode ter mais gente apoiando ele, pode ter uma força maior lá na sua região, né, com esse tipo de medida. Então, é muito difícil, eu sou contrário a essa medida, acho que não é uma medida boa para quase todos os municípios brasileiros, de fato, porém, também sou contrário, esse 20% de INSS, todas as empresas pagam isso. Né? Muitos outros segmentos no Brasil pagam isso. Eu sou contrário aos 20% de INSS. E aí você me fala, tá bom, vamos baixar o INSS. Sabe o que a gente tem que fazer para fazer isso? A gente tem que melhorar, tem que fazer uma reforma previdenciária. Sabe por quê? Porque, desculpa, você que tem 65 anos ou 70 anos, você provavelmente vai viver muito mais anos ainda, e espero que você viva muitos desses anos, e você vai receber da Previdência. Só que nós que estamos trabalhando, nós que temos menos que a cidade estamos trabalhando, a gente não consegue pagar os nossos impostos não bancam a vida dos que são mais velhos. Então, a gente também tem que mudar isso para que a gente possa fazer com que tenha um custo menor o INSS e as prefeituras têm um custo menor, então todo mundo consegue sobreviver melhor. A gente tem que melhorar, tem que ter alguma coisa na Previdência de novo. A cada 5 anos parece que a gente tem que fazer uma nova reforma, porque esse custo alguém paga, quem está pagando agora são os municípios, os menores municípios. São 14 horas e 26 minutos. Meu querido Rica, temos que fazer uma reforma administrativa. Temos que diminuir o tamanho do Estado, temos que gastar menos dinheiro, isso sim, gastar menos dinheiro público para estimular o desenvolvimento econômico. Um Estado gastão não vai para lugar nenhum. Eu sou economista, eu vou falar sobre Keynes. Desculpa, meu amigo. O Keynes está tudo bem, faleceu em 1946, foi o maior economista da sua época. Agora está na hora da gente ser um pouco mais pragmático. O Daniel, o problema é o seguinte... Eu sou economista também, só que economista não fala só de Keynes, né? Isso aí é uma linha da economia que é mais história do que economia. É mais gastando do que... Não é tão relevante no debate econômico internacional. O ponto é que qualquer pessoa nesse país que defenda a redução de desigualdade social, e a esquerda coloca isso como um problema e não como um sintoma do problema maior, que é a existência da pobreza, na minha visão, se a esquerda coloca como tão importante a redução da desigualdade social, a medida isolada mais importante a ser feita é justamente uma reforma administrativa, porque com um estudo do próprio Ministério da Economia, na época, né, do governo Dilma, né, no Ministério da Fazenda ainda, na época do governo Dilma II, saiu um estudo que mostrava que 1/3 da desigualdade social do Brasil é gerada pelo Estado, é gerado pelos governos, justamente, e o principal ponto disso é a má estruturação da carreira dos funcionários públicos, sobretudo federais, que ganham salários altíssimos em relação ao resto da economia. Dilma, aliás, famosa pela nova matriz econômica do Guido Mantega, que encolheu 1,4 trilhões o nosso PIB. O Guido Mantega que estavam fazendo uma pressão aí para colocar ele na presidência da Vale, para ganhar um salário de 300 mil por mês. Vamos